Para lançarmos uma atividade no Socrative, nós devemos certificar-nos que estamos no menu principal. Para isso, clicamos em Iniciar ou então no logotipo do Socrative. Vão-nos aparecer estas 6 hipóteses. Estas duas primeiras, o teste e corrida espacial, partem do pressuposto que nós já temos um teste feito que queremos lançar aos nossos alunos. O bilhete de saída é um questionário com 3 perguntas que já estão feitas aqui no Socrative. A primeira dessas perguntas é saber se o aluno compreendeu a matéria. A segunda é uma pergunta que permite saber o que é que foi aprendido naquela aula. E a terceira pergunta fica ao critério do professor. No caso do bilhete de saída, quando nós lançamos esta atividade, não é possível mudar as duas primeiras questões. A terceira questão é feita oralmente ou é escrita na aula e não aparece no telemóvel. Depois temos as perguntas rápidas, que é a pergunta de escolha múltipla, de verdadeiro, falso e de resposta curta. Estas perguntas são formuladas oralmente ou são escritas no quadro e depois o aluno indica qual é a opção ou qual é que é a resposta curta a essa mesma pergunta. Para um aluno responder a uma atividade lançada, deve inserir o nome da sala onde essas atividades foram lançadas, ou onde essa atividade está a ser lançada, porque no caso da versão grátis nós só podemos lançar uma atividade de cada vez e só temos uma sala. E o aluno, depois de escrever o nome da sala, deve escrever o seu nome. Quando lançamos uma pergunta de escolha múltipla, nós dizemos a pergunta em voz alta ou escrevemos. No telemóvel do aluno, na aplicação do Socrative Student, não vai aparecer essa pergunta escrita, os alunos vão ter apenas as letras das opções. Nós temos de dizer a pergunta e também temos de dizer quais são as opções correspondentes, ou seja, eu tenho que dizer o que é a opção A, a opção B, etc. Vou concluir. Verdadeiro falso é a mesma coisa, eu formulo a questão oralmente ou escrevo essa pergunta e no telemóvel, na aplicação do Socrative Student ou no computador, os alunos só verão as opções verdadeiro e falso, não verão essa mesma pergunta. No caso da pergunta de resposta curta, aí já podemos dizer, podemos formular a pergunta oralmente, podemos escrevê-la no quadro, mas também podemos escrever aqui. Por exemplo, eu vou escrever qual é a disciplina favorita. Posso permitir aos alunos dar mais do que uma resposta, exigir o nome dos alunos, clico em Iniciar e, à medida que os alunos forem escrevendo as suas respostas, elas irão aparecer no computador do professor. Ora, por exemplo, inglês, pronto. Depois dos alunos darem as suas respostas, nós podemos tornar as respostas dos alunos numa pergunta de escolha múltipla. Para isso, clicamos em Iniciar o voto. Por exemplo, isto é útil se estivermos a fazer uma eleição de delegado de turma ou escolher um tema qualquer para um trabalho de grupo, etc. Então, se eu clicar aqui em Iniciar o voto, ele vai me perguntar se eu quero iniciar uma votação, eu vou dizer que sim, pronto. E agora os alunos verão aquela pergunta como uma pergunta de escolha múltipla e dirão qual é que é a opção que preferem, neste caso. Depois vou clicar em concluir. Ele vai perguntar se eu quero criar um relatório. E eu vou fechar esta possibilidade, neste caso. Depois,
Para lançarmos um teste ou uma corrida espacial, nós temos que clicar numa destas opções e temos que ter um teste já feito. Eu vou clicar em teste, vou escolher aquele teste que vem por defeito, que é o World Facts Quiz. Depois eu vou ter 3 hipóteses. Eu posso lançar o teste com feedback instantâneo, isto quer dizer que os alunos respondem uma pergunta e têm logo o feedback dessa mesma pergunta. Posso abrir a navegação e isso significa que os alunos verão as perguntas todas do meu teste, podendo andar para trás e para a frente e não verão logo o feedback dessas mesmas perguntas. E depois posso lançar um teste em que sou eu a controlar. E neste caso, os alunos fazem uma pergunta e quando todos tiverem respondido, eu passo à pergunta seguinte. Aqui à direita, eu vou escolher, por exemplo, vou escolher o feedback instantâneo. A partir do momento que eu escolho uma destas opções, eu posso exigir nomes, baralhar perguntas, baralhar respostas, dizer ou não se vai aparecer o feedback dessa pergunta e permitir aos alunos verem a sua nota final. Pronto. Vai iniciar o teste e quando uma atividade está a decorrer, nós temos aqui os resultados. Os resultados que estão a piscar. Olhem, eu vou começar a responder e à medida que aparece, à medida que eu for respondendo, aparece aqui as respostas que eu estou a dar. Ou seja, o professor consegue ver ao vivo o que é que o aluno está a responder naquele momento. Para concluir a atividade, clique em concluir. E vou explicar o que é corrida espacial. Na corrida espacial eu também tenho de escolher um destes testes, vou escolher o mesmo. Depois, este teste vai ser lançado por equipas. Eu vou escolher, por exemplo, 5 equipas. Posso permitir ao aluno escolher a sua equipa ou posso fazer com que o Socrative atribua automaticamente uma dessas equipas. Depois também posso escolher qual é o símbolo que vai aparecer no ecrã do computador. Pode ser um foguete, um urso, uma abelha, por exemplo, vou escolher uma nave espacial. Contagem regressiva, esta opção só vai estar disponível para a versão paga. Baralhar perguntas, baralhar respostas, mostrar o feedback da pergunta, mostrar a nota final. Clique em iniciar. O teste vai ser, o que os alunos vão ver no computador é a mesma coisa que veem quando estão a resolver um teste. A diferença é que agora podem estar a trabalhar em grupo e no ecrã do professor, em vez de aparecer um relatório normal, vai aparecer um ecrã com o símbolo que foi escolhido, que neste caso foi a nave espacial. Então eu vou clicar em iniciar, pronto. E à medida que os alunos de uma determinada equipa, cada grupo de alunos sabe em que equipa é que está, os outros é que não, à medida que eles forem respondendo, o símbolo vai começar a andar para a frente. E assim o professor também tem uma visão geral do progresso de cada uma das equipas, embora não saiba quem é que está em cada uma das equipas assim por este ecrã, mas poderá ver quando aceder aos relatórios. Para terminar uma atividade, clico em concluir.